vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Nós agora já estamos na aula 3 de Direito de Família e nesse momento eu começo a disciplina com vocês do casamento, tá bom? Quem não assistiu o vídeo 1, corre lá e assiste. Quem não assistiu a aula 2, corre lá e assiste. E agora a gente começa aqui então com o casamento. Eu terminei o vídeo de número 2 conceituando o casamento. Então, eu inicio esse vídeo de número 3 agora novamente, conceituando o casamento, tá bom? Vou conceituar casamento pela doutrina moderna, diante dos novos enlaces familiares criados pelas doutrinas e pelas jurisprudências, tudo bem? Então, qual é o conceito moderno de casamento? O conceito moderno de casamento é a união legal entre pessoas. Por quê? Porque, como já falei na aula de número 1, também na aula de número 2, hoje, diante do julgamento do Supremo de maio de 2011, diante da resolução de número 175 do CNOJ, é muito e simplesmente possível, então, o casamento homoafetivo, a união homoafetiva. Então, nós precisamos agora fazer uma interpretação maior quando nós vamos fazer as leituras dos artigos remissivos ao casamento que está no nosso Código Civil de 2002. Por quê? Porque o nosso Código Civil de 2002, ele não nos traz ali em seu bojo qual seria o conceito legal de casamento, mas ele faz remissão em vários artigos a partir do 1511, que seria homem e mulher. 1514, por exemplo, homem e mulher vão manifestar a sua vontade de se casar perante a autoridade competente. Então, ele utiliza diversas vezes em vários artigos da expressão homem e mulher. Por isso, então, que um dos pressupostos de existência do casamento, até então, tá? E prevista pelo Código Civil, seria a diversidade de sexo. Mas depois, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre esses pressupostos de existência do casamento, tá? Então, o que eu quero dizer para os senhores? Que nós estamos diante de uma lei positivada que encontra-se ao Código Civil a partir do artigo 1511 e seguintes, aonde que ali casamento e união estável constitui famílias, mas famílias que serão constituídas por pares de sexo opostos. Contudo, nós não podemos mais trabalhar dessa forma. Isso já foi mitigado pelas doutrinas modernas e pelas jurisprudências. Isso é uma visão histórica. Nós precisamos trabalhar agora com o novo, com o atual, tá certo? E aí, a partir daí, eu vou trabalhar com essa conceituação. Então, pela doutrina moderna e diante dos novos enlaces familiares que é permitido pelas outras fontes do direito, como doutrinas e jurisprudências, o casamento hoje, sem sombra de dúvida, eu afirmo para vocês com todas as letras, de acordo com a resolução de número 175 do Conselho Nacional de Justiça, bem como enunciados da Jornada de Direito Civil, bem como o julgamento de maio de 2011 e o posicionamento também do Conselho Nacional de Justiça em maio de 2013, que o casamento é a união legal entre pessoas. Essa, então, é a nossa conceituação do casamento. Tudo bem, galera? Sempre vamos trabalhar com esses moldes. E eu sempre digo algo para os meus alunos em sala de aula, que aqui eu vou dizer para vocês, tá? Essa questão da modernidade do direito das famílias, nós não podemos, então, tapar e fechar os olhos. Nós precisamos pegar a nossa moral, nós precisamos pegar a nossa religiosidade, abrir uma caixinha, guardar isso tudo lá dentro da caixinha e fechar. E analisar o direito. Nós precisamos analisar o direito. Essas pessoas precisam de proteção. E é isso que nós vamos fazer. Então, olha aqui, ó, pessoal. Eu pergunto aos senhores agora. Qual é a natureza jurídica do casamento? Tá bom? O casamento, então, em relação à natureza jurídica, ele tem 3 teorias. A teoria clássica, também chamada de teoria tradicional, também chamada de teoria contratual ou contratualista.
Nós temos a teoria institucional ou institucionalista. E nós temos uma terceira teoria, que é a chamada de teoria eclética ou teoria mista. É essa teoria eclética, também chamada de teoria mista, que está lá no artigo 1514 do Código Civil. Então, portanto, se eu perguntar aos senhores, o Código Civil, ele adota qual natureza jurídica acerca do casamento? Sem sombra de dúvida, a teoria eclética, a teoria mista, que está de forma expressa no artigo 1514 do Código Civil, tá bom? Mas vamos explicar aqui. A primeira teoria clássica, então, também chamada de teoria tradicional, que é a teoria contratual. O casamento é um contrato, tá? Qual é o pressuposto primordial para um contrato que é um negócio jurídico? Vontade das partes. Então, se os nubentes, nós estamos diante de um negócio jurídico bilateral, duas manifestações de vontade, se eles querem então se casar, basta então a vontade das partes para que o casamento pudesse se aperfeiçoar. Essa é a primeira teoria. Daniela, mas se o casamento é considerado um contrato, por que ele não é estudado lá na parte contratual junto com os demais contratos? Porque essa doutrina coloca que ele seria um contrato especial, que ele seria um contrato sui generis. E por isso que ele não estaria lá na parte do direito contratual, mas que ele estaria aqui na parte do direito de família, tá? Mas para essa corrente, então, casamento nada mais é do que um contrato com a manifestação de vontade dos nubentes. Bom, para a teoria institucional, o casamento é uma instituição e, por ser uma instituição, ele precisa da presença do Estado para que o Estado possa ratificar essa vontade das partes. Então, essa presença do Estado se faz pelo juiz de paz, que é a autoridade competente para fazer a celebração do casamento, tá? Então, para essa instituição, nós não teríamos só tão a vontade das partes, mas tem que ter a presença. Bom, pessoal, mas olha só, a teoria contratual fala que precisa do contrato. A teoria institucional fala que precisa do Estado. Então, nós precisávamos o quê? Agregar essas duas teorias. Então, nasceu a teoria mista ou eclética, aonde que nessa teoria mista eu tenho um ato complexo. Qual que é esse ato complexo? Abro parêntese, tá? Seria a forma como seria feito o casamento, através do contrato, então eu inseri ali a primeira teoria, mais o conteúdo, aonde que o conteúdo eu preciso então da celebração realizada pela autoridade competente, que é o juiz de paz. Então, eu tenho um ato complexo, aonde o casamento ele só é válido se eu tenho esses dois atos, a forma pela qual o ato é feito, que é um contrato, vontade das partes, e o conteúdo de como realizou esse ato, que foi pela celebração de uma autoridade competente. Então eu pergunto aos senhores, João e Maria manifestam a vontade de se casar, comparecem ao registro civil das pessoas naturais e ali fazem todo o processo de habilitação para o casamento. Mais tarde nós vamos falar sobre o processo de habilitação, tá bom, galera? E marca-se então, se tudo estiver ok, marca-se a data da celebração, tá? Então, o juiz de paz está lá, investido em sua autoridade, e ele pergunta aos nubentes, João, você deseja casar com Maria? Sim. Maria, você deseja casar com João? Sim. Eles estão casados? Não. Porque para a teoria eclética, além da manifestação, que seria então a forma contratual, precisa da declaração de casados da autoridade competente. E então, o ato do casamento só será como um ato perfeito, válido, quando o juiz de paz os declarar casados. Isso nós encontramos, então, no artigo 1514 do Código Civil. Galera, isso é tão importante que isso faz uma grande diferença para a gente no próprio direito sucessório, né? Eu sempre dou esse exemplo para meus alunos em sala de aula. Se João, muito feliz, né? Porque vai casar, João seria uma pessoa de 65 anos que nunca ainda havia casado e ele encontra uma moça muito boa, de família, profissional, estudiosa, com 45 anos de idade e resolvem se casar. Mas João não se contenta de felicidade. Então o juiz de paz pergunta, João, você aceita casar com Maria? Aceito, super feliz. Maria, você aceita casar com João? Sim. Mas antes de o juiz de paz os declarar casados, João vem a falecer.
João sofre um infarto fulminante e vem a óbito. O casamento é válido? Não, eu já disse aos senhores, tá? E aí, Daniela, é que tá. Porque, dependendo do regime de bens, Maria poderia ser herdeira de João. E nesse momento, Maria vai deixar de ser herdeira de João porque não houve o casamento. Então, se João tem ascendentes pais, essa herança vai para os pais de João. Se João tinha um outro filho, advindo de uma outra relação que ele teve, mas não advinda de um casamento, uma união estável, sei lá, qualquer uma, porque eu disse que aqui o primeiro casamento seria de João, né? Seria o primeiro casamento dele. O filho receberia essa herança. Agora, olha a diferença, tá? João consegue dizer o sim, Maria consegue dizer o sim, e após a declaração de casados feita pelo juiz de paz, João, muito feliz, sofre um infarto e vem a falecer, eles estão casados. E dependendo do regime de bens que eles contrataram, Maria é herdeira. E Maria, então, se João não tinha descendentes, se João não tinha ascendentes, ele era uma pessoa sozinha, e ele só tinha Maria e Maria é cônjuge, Maria vai receber toda a herança nesse momento. Tá bom? E se João tivesse algum descendente, ou se João tivesse algum ascendente, Maria ainda assim era herdeira, concorrendo com a classe dos descendentes ou com a classe dos ascendentes, dependendo aí da ordem de vocação hereditária, tá certo? Então veja, pessoal, que faz uma grande diferença, tá? Então, pelo Código Civil, a natureza jurídica do casamento, adota-se a teoria eclética, adota-se a teoria mista, prevista no artigo 1514. Não basta simplesmente a vontade das partes, mas a necessidade também da declaração proferida pela autoridade competente, que é o juiz de paz. Tudo bem, galera? Meu tempo também tá acabando. Para eu começar aqui um novo assunto, não vai fechar nos meus 15 minutos. Vocês só sabem que eu tenho 15 minutos. Então, olha só, como eu tô gravando um vídeo atrás do outro, eu venho novamente com a plaquinha do Gustavo. Inscreva-se no meu canal, Prof. Daniela Matar. Além disso, se você gostou, deixe o seu like. Beijo, galera, e até a próxima aula.